E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Vitor e nessa aula de hoje a gente meio que vai fechar a ideia de trigonometria em triângulos, beleza? Então, eu queria começar essa aula de hoje fazendo uma breve revisão sobre o que a gente já viu nas aulas anteriores sobre triângulos, beleza? Vamos lá. Bom, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que para triângulos retângulos a gente tinha as relações métricas no triângulo retângulo. Bom, e a principal que a gente tem aqui, que todo mundo conhece, que é o Teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual a cada cateto ao quadrado somado. Beleza, pessoal? Isso a gente pode até estender também para esses triângulos pequenos, por exemplo. Esse triângulo aqui que nós temos, b ao quadrado, é igual a h ao quadrado mais m ao quadrado. E o mesmo serve para o outro triângulo. C ao quadrado é igual ao quadrado mais n ao quadrado. Só que tem alguns casos de semelhança, que a gente não vem ao caso agora, a gente conseguiu determinar outras relações. Por exemplo, a segunda relação que a gente tem que esse cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção desse cateto na hipotenusa, que é esse segmento M. A mesma coisa a gente pode fazer para o outro cateto, ou seja, o cateto C ao quadrado é igual ao produto da hipotenusa pela projeção desse cateto sobre a hipotenusa. Então, a gente tem que C ao quadrado é igual a A vezes N. E a gente tem que a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções, que é dada por H ao quadrado é igual a M vezes N. E a gente tem aqui também o quê? Que a hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos, que é essa relação 5. E essa relação 6 e 7 aqui, elas são um pouquinho estranhas, mas são bem tranquilas também. Eu só apagar aqui para ficar mais simples. O que nós temos? Eu tenho que esse cateto vezes a altura do triângulo é igual ao outro cateto vezes a projeção do cateto inicial, do cateto C. A mesma coisa eu posso fazer, pessoal, quando eu tomar outro cateto, a outra relação, que é essa relação 6, né, que eu fiz pela 7. O que eu tenho? Esse cateto vezes a altura é igual ao outro cateto vezes a projeção do cateto B. Beleza? Então, essas aqui são as nossas 7 relações muito importantes e a gente consegue determinar várias medidas em triângulos e retângulos, tudo bem? Só que a gente não trabalhou apenas com relações envolvendo lados. Nós trabalhamos também, pessoal, com relações envolvendo ângulos e lados, que foi exatamente o que a gente viu em trigonometria no triângulo retângulo. Então, basicamente, quando a gente tem um triângulo retângulo, é válido, óbvio, toda aquela informação que a gente acabou de ver e que vocês viram nas aulas passadas de relações métricas, mas também vale quando a gente tem um ângulo, a gente pode usar a trigonometria. Então, recordando, por exemplo, se eu tenho esse ângulo alfa aqui, o cateto oposto a esse ângulo é exatamente esse cateto que está bem oposto, né? É um cateto no qual esse ângulo está olhando. O cateto adjacente já é esse lado aqui vizinho ao ângulo, e a hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Beleza, gente? Então, com isso que a gente tem? A gente tem essas 3 relações muito importantes. Que o seno é dado pelo cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno é dado pelo cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente é dada pelo cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Beleza, pessoal? Só recordando, vocês podem também calcular a tangente como seno dividido pelo cosseno. Tá bom? Bom, agora vamos entrar no caso que serve para qualquer triângulo. Então, até o momento, a nossa restrição foi usar em triângulos retângulos. Mas não existe só triângulos retângulos no mundo, né? Existem qualquer tipo de triângulo. Então, a primeira relação que a gente vai ver, pessoal, é a relação denotada, chamada, ou batizada, como vocês quiserem chamar, de lei dos cossenos. Bom, e como é que essa lei dos cossenos ela faz? Ela simplesmente trabalha com cosseno. Exatamente. Então, por exemplo, olha só. Aqui eu desenhei esse triângulo grandão aqui. E que a
esse cara aqui é a medida desse lado, o B é a medida desse lado e o C é a medida do outro lado. Eu botei aqui, pessoal, só para vocês aproveitarem para gravar isso aqui. Eu desenhei o lado A oposto ao ângulo alfa, o lado B oposto ao ângulo beta e o lado C oposto ao ângulo gama. Oposto no sentido que cada ângulo está olhando para o seu respectivo lado. Então, como é que funciona isso aqui, gente? Cara, isso aqui é macete para vocês gravarem, olha só. Se eu vou começar por a ao quadrado igual, se eu vou começar por a ao quadrado, o cosseno que eu vou trabalhar na fórmula vai ter que ser o ângulo que está olhando para o A, tá bom? Mesma coisa para o B. Se eu começar com B ao quadrado, o ângulo aqui vai ter que ser o B. Por quê? É o ângulo que olha para o lado, para esse lado B. Beleza? E para o C, a mesma coisa. Se eu começo por C ao quadrado, que é esse cara aqui, o cosseno vai ter que ser do ângulo que está olhando para esse lado. Então, como é que é a lei dos cossenos? É o seguinte, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Se a gente parece aqui, vocês veriam que é basicamente parecido com o teorema de Pitágoras. Só que ainda adicionamos o quê? Menos 2 vezes o produto desses lados vezes o cosseno do ângulo entre eles. Beleza, gente? Então, exatamente isso. Ó. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes b vezes c vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, basicamente, com essa forma a gente já podia ter a ideia. Mas eu botei aqui as outras relações, que na verdade é a mesma, todas essas relações são iguais, só que a gente está trabalhando tomando ângulos diferentes. O que nós temos? Então, b ao quadrado, comecei por esse cara aqui, vou ficar aqui então, a ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes a vezes c vezes o cosseno do ângulo entre eles. Beleza, pessoal? E a mesma coisa é feita para essa última relação. O que nós temos? C ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2 vezes a vezes b vezes o cosseno do ângulo entre eles. Tudo bem, pessoal? Então, pegou a ideia da lei dos cossenos, cara? É partir para o abraço, porque é bem tranquilo. Vocês vão ver que é muito tranquilo. De verdade, é bem tranquilo. Bom, vamos continuar. E nós temos também a lei, além da lei dos senos, nós temos a lei. Desculpa. E também nós temos, além da lei dos cossenos, nós temos a lei dos senos. Só que ao invés de trabalhar com cosseno, nós vamos trabalhar com seno. E como é que é dada essa relação? Bom, eu construí novamente um triângulo. A princípio, esqueça essa circunferência aqui fora. Finge que ela não existe. Olha apenas para esse triângulo aqui. Eu fiz a mesma coisa, pessoal. Eu botei o lado B e o ângulo beta que está olhando para ele. Mesma coisa o ângulo A e o ângulo alfa que está olhando para ele. E a mesma coisa para o lado C e o ângulo gama que está olhando para ele. Então, o que a gente tem? A gente tem que o lado A está para o seno do ângulo que olha para ele, ou seja, o lado A é proporcional ao seno do ângulo que olha para ele, que é proporcional também ao lado B, em relação ao seno do ângulo que olha para ele, e a mesma coisa para o C, em relação ao seno do ângulo que olha para ele. Tudo bem, pessoal? Então, basicamente, o que a gente tem? A gente pega o lado sobre o seno do ângulo que está olhando para esse lado. Tudo bem? Agora, vamos botar essa circunferência aí fora. Isso aqui é uma circunferência circunscrita, né? É uma circunferência circunscrita. O que a gente tem? Se a gente tem uma circunferência circunscrita, essas relações aqui, elas são iguais, ou seja, elas são proporcionais ao diâmetro. Elas são proporcionais ao diâmetro dessa circunferência, que é a mesma coisa que 2r. Tudo bem, pessoal? Então, basicamente, nós temos duas novas fórmulas para decorar. Decorar até vocês pegarem o jeito. E a gente, de tanto vocês fizerem, daqui a pouco vocês vão pegar a ideia, vai ser bem tranquilo. Para mostrar para vocês que é bem tranquilo, daqui a pouco a gente vai fazer um exercício. Então, nós precisamos definir, gente, nós precisamos, na verdade, recordar algumas relações importantes. Gente, essa aqui é a tabela dos ângulos notáveis. Seno, 45, seno, cosseno, tangente de 30, 45, 60 graus.
tudo bem? E a gente tem que gravar isso aqui, não tem jeito, gente, não tem como fugir. Então, por exemplo, a gente tem que lembrar que o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. E, sei lá, o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Tem que decorar isso aqui. Até a gente não vai usar muito não, mas seno e cosseno a gente tem que saber. Então vamos lá. Porque quais são as relações importantes que a gente vai ter que usar muito a partir de agora? Essa relação aqui, primeira relação. O que significa essa relação aqui, pessoal? Essa relação significa para a gente o seguinte, que quando nós temos ângulos suplementares, eles possuem o mesmo valor de seno. Por exemplo, olha só, eu não faço a menor ideia de quanto é que é o seno de 20, mas eu sei que o seno de 20 é igual ao seno de 160 graus, porque 20 e 160 são suplementares, tudo bem? A mesma coisa eu posso falar, pessoal, do seno de 45 graus. Eu sei qual é de fato, porque a gente viu na tabela, mas ele é igualzinho, gente, ao ângulo de... Desculpa, ele é igualzinho ao seno de 135 graus. E a mesma coisa eu posso falar que o seno de 60 graus é igual ao seno de 120 graus. De fato, a gente acabou de ver isso aqui em cima. Tudo bem, gente? Então, o seno ele é igual para ângulos suplementares. A gente vai ver isso mais na frente, quando a gente for estudar círculo trigonométrico, mas que no momento vocês precisam saber apenas isso. Senos, ângulos complementares, possuem o mesmo valor de seno. Às vezes eu estou errando, é porque agora são 3h20 da manhã, mas faz parte. Vamos lá. E a segunda relação que a gente tem é a seguinte, que ângulos suplementares possuem valores simétricos para cosseno. Tudo bem, gente? Por exemplo, o cosseno de 30 graus ele é igual a menos o cosseno de 150 graus. Tudo bem? Então, por exemplo, se eu quisesse calcular o cosseno de 150, eu posso usar essa relação. Por quê? Eu chego nisso aqui. Se eu multiplicar ambos os lados por menos 1, o que é que eu tenho? Menos cosseno de 30 graus é igual ao cosseno de 150 graus. Cara, eu não faço a menor ideia de quanto é que é esse cara aqui. Mas eu sei que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, menos raiz de 3 sobre 2 é igual ao cosseno de 150 graus. Beleza, gente? Essa vai ser a ideia. Porque vocês vão trabalhar com triângulos acutângulos, ou seja, triângulos que em todos os ângulos são menores que 90, mas também vocês vão trabalhar bastante com ângulos obtusângulos, em que um dos ângulos é obtuso, ou seja, é um ângulo maior que 90. Então vai ser muito comum, a partir de agora, vocês trabalharem, por exemplo, lei dos senos e lei dos cossenos, com um ângulo de 120 graus. Então vocês vão ter que saber o seno de 120 graus e o cosseno de 120 graus, que a gente vai determinar exatamente dessa forma. Professor, mas eu sempre vou ter que fazer isso? Cara, na melhor das hipóteses, sim, porque você sabe de cabeça 30, 45, 60 graus, você entender essa relação, você faz para qualquer ângulo, desde que você saiba o valor, tudo bem? Mas para ajudar vocês, pessoal, eu montei essa tabela aqui, que eu vou até apagar esse slide aqui, eu montei essa tabela. O que diz essa tabela? Essa tabela aqui são tabelas de ângulos suplementares, por exemplo. Aqui nós temos o 30 graus com 150 graus. Deixa eu mudar a cor aqui. 45 graus com 135 graus. Vou botar um azul bonitinho. 60 graus com 120 graus. Então vocês veem que o seno de ângulos suplementares é igual. E aqui eu vou botar um circulado. Tudo bem? Então, o seno de ângulos suplementares são iguais. Agora, o cosseno, olha aqui, ó. O cosseno de ângulos suplementares são simétricos. Gente, simétrico é a ideia de ser o mesmo número, só que com sinal trocado, tá bom? Ou seja, se um é positivo, outro vai ser negativo. Se um for negativo, outro vai ser positivo, beleza? Então, aqui a gente tem essas ideias aqui. Cara, isso aqui vai ajudar muito a gente a fazer as contas. Mas, tipo assim, não quero que vocês fiquem presos a uma tabela. Eu quero que vocês entendam isso aqui e utilizem essa relação.
Porque na prova ninguém vai te dar essas relações aqui para vocês fazerem. De 120, 135 graus, 150, vocês vão ter que se virar e calcular. Estou sendo sincero com vocês. É amigão mesmo. Vocês vão ter que saber fazer isso. Então, entendeu? Sabe de seno de 30, 45, 60 graus? Cara, pega essa relação para poder fazer determinadas outras medidas, tá bom? Conselho de amigo. Então vamos lá, pessoal. Era isso que eu queria falar com vocês hoje. Agora vamos fazer exercício para mostrar para vocês como é que esse negócio é fácil. Só é muita conta. Vamos lá. Essa aqui é uma questão do vestibular da UERJ também. Do vestibular discursivo da UERJ. Vamos fazer então. Ao coletar os dados para um estudo topográfico da margem de um lago a partir dos pontos A e B e T, um técnico determinou as medidas AT, ou seja, esse lado aqui AT vale 32 metros, BT vale 13 metros e o ângulo entre esses segmentos vale 120 graus, representados nesse esqueminha embaixo. Maravilha! O que a questão quer da gente? Que a gente calcule a distância em metros entre os pontos A e B. Então, olha só, pessoal. Se eu traçar isso aqui, eu fechei um triângulo, beleza? E, cara, olha só, não é um triângulo retângulo, então não posso usar as relações métricas e muito menos Pitágoras. Mas isso aqui, o que eu tenho? Eu tenho dois lados, quero descobrir um terceiro e tenho um ângulo. Eu posso usar a lei dos cossenos, tudo bem? Quando a lei dos cossenos é interessante eu usar? Apenas quando eu tenho um ângulo e quero descobrir um lado. Então, como eu tenho dois lados em um ângulo, eu posso usar a lei dos cossenos. Como é que fica a lei dos cossenos? Vou botar a fórmula aqui para vocês acostumarem. E é o que eu sugiro a vocês fazerem em todos os exercícios. Cara, pegou um exercício, viu que é lei dos cossenos? Escreve a fórmula. Isso ajuda vocês a gravarem. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado menos mais C ao quadrado, menos 2bc, vezes o cosseno do ângulo alfa. Beleza? Então, o que nós temos? A ao quadrado, que é o valor que eu quero descobrir, vai ser 32 ao quadrado mais 13 ao quadrado menos 2 vezes b. Opa, mas o b vale 32, então vou botar aqui 32. 2 vezes 32 vezes 13 vezes o cosseno de 120. Maravilha. Então vamos lá, pessoal. Bom, agora vamos resolver isso aqui de cabeça, né? A ao quadrado foi o quê? 1024 mais 169, que é 13 ao quadrado, certo, pessoal? Agora, 2 vezes 32 dá 64. 64 vezes 13 dá 832, vezes o cosseno de 120 graus. Caraca, e se a gente não tivesse visto essa relação, lascou. Caraca, poder calcular cosseno de 120, isso é complicado. Mas vamos lá. A gente sabe que o cosseno para ângulos suplementares são simétricos. Opa, aqui é trocado, peraí. É 180. Bom, como eu quero calcular o valor de 120, eu vou substituir o alfa por 120. Então, tem aqui o cosseno aqui, vai ficar 120 igual a menos cosseno de 60, beleza? Bom, pessoal, cosseno de 60 é meio. Logo, cosseno de 120 graus é menos meio. Então, a gente vai substituir o cosseno de 120 por menos meio. Então, o que vai dar para a gente? Bom, eu vou juntar esses dois caras aqui primeiro, tá bom? 1024 mais 169 dá 1193 menos 832 vezes menos meio. Pessoal, tem que ter muito cuidado aqui, porque eu vejo muito erro nisso. Aqui nós estamos fazendo uma multiplicação. E percebam que o 832 ele é negativo. E o meio também é negativo. Logo, o produto vai ficar positivo. Então, vai ficar o quê? 832 sobre 2. Bom, será que vai dar espaço? Acho que vai. Vai ficar 1193 mais
Bom, 832 dividido por 2 vai dar 416. Então, nós temos aqui que a ao quadrado vai ser igual a 416 mais 1.193, que dá 1.609. Cara, acho que esse número aqui é primo. Então, ela fala o quê? A igual a raiz de 1.609. Então, esse aqui é o comprimento entre essas duas margens. Beleza, pessoal? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A matéria, vocês viram que não é grande. E ela é só isso, de fato. O que mais vai gerar problema mesmo é conta. Vocês vão ter que fazer muita raiz quadrada. Vocês vão ter que fazer muita potência. Vão ter que calcular muito cosseno, seno de ângulos. E é só isso, tá bom? Então, até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.